Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre as afirmações russas de que os ucranianos teriam tentado 2 vezes atravessar a fronteira na região russa de Kursk. E isso desde o início do cessar-fogo de 3 dias que foi anunciado de forma unilateral por Moscou. Bom, gente, como já estamos acostumados, é claro, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão acusando uma a outra de violar esse cessar-fogo. Ele entrou em vigor na madrugada dessa quinta-feira, mas vamos ser sinceros, a Ucrânia nunca se comprometeu com essa trégua, né? O que o governo ucraniano diz é que essa manobra de Putin seria uma espécie de encenação, uma tentativa de passar a imagem de que ele quer paz, quando na prática os ataques continuam. Já Putin insiste que está comprometido com a ideia de alcançar a paz e o próprio Ministério da Defesa russo afirma que está respeitando o cessar-fogo. Bom, gente, os ataques russos contra aeródromos na Ucrânia e a tomada do vilarejo de Troitsk, na região de Donetsk, aconteceram antes da entrada em vigor do cessar-fogo, isso segundo a versão apresentada por Moscou. No entanto, um porta-voz militar da Ucrânia afirma que os ataques russos seguiram acontecendo em várias regiões da frente leste. E os procuradores ucranianos disseram que só nessa quinta-feira 2 pessoas ficaram feridas e uma mulher de 55 anos foi morta durante um bombardeio na região de Sumy, no norte da Ucrânia. Agora, do lado russo, Vladimir Saldo, que é o governador instalado por Moscou na região de Kherson, disse que uma mulher foi morta por estilhaço de um projétil ucraniano bem próximo à casa dela, perto do rio de Dnieper. E como sempre gosto de falar, gente, essas informações não foram confirmadas de forma independente, tá? Logo, claro, devemos receber com cautela. Bom, os ucranianos têm sua própria opinião sobre o cessar-fogo, né? Segundo o chanceler ucraniano Andriy Sybiha, a tal trégua de 3 dias virou, nas palavras dele, uma farsa. Ele falou isso publicamente logo depois de o cessar-fogo entrar em vigor. Segundo Sybiha, os russos violaram o próprio cessar-fogo muitas vezes, e isso logo nas primeiras horas. Para ele, essa trégua não passa de um gesto de fachada, e ele até usou a expressão cessar-fogo do desfile, fazendo referência direta ao evento dia 9 de maio na Praça Vermelha em Moscou, que vai marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu nas redes sociais que, desde a meia-noite até o meio-dia, a Rússia cometeu 734 violações do tal cessar-fogo e lançou 63 ofensivas. Dessas, 23 ainda estavam em andamento naquele momento. Ainda disse que a Ucrânia já estava notificando os Estados Unidos e os países europeus sobre essas ações russas. Do lado russo, o Ministério da Defesa, citado pela agência Interfax, também fez acusações. Segundo eles, a Ucrânia teria realizado 488 ataques contra alvos russos e, inclusive, tentando 2 vezes romper a fronteira na região de Kursk, como já comentamos anteriormente. Só que enquanto Moscou se prepara para esse desfile carregado de simbolismo, Kiev marca a data de outra maneira. A Ucrânia, gente, acompanhando o Ocidente, celebra o fim da guerra no dia 8 de maio. Aqui, como historiador, preciso explicar que, mesmo do mesmo lado, lutando contra a Alemanha do bigodinho, havia uma rivalidade e cálculos geopolíticos que já apontavam para o fim da guerra, né? Basta lembrarmos do atraso para o lançamento da Segunda Frente, requisitada pela União Soviética, prometida pelos aliados e adiada diversas vezes, apesar da insistência de Stalin. Essa Segunda Frente, gente, se ela começasse, ia aliviar o peso soviético de enfrentar praticamente sozinho as forças alemãs no front oriental. Essa estratégia dos aliados teve como custo um enorme número de vidas perdidas do lado soviético, né? E aqui nesse contexto, independente de ideologia ou partidarismo, o sacrifício soviético foi sem dúvida o mais pesado. Para vocês terem uma ideia, mesmo estando do lado vencedor, Moscou foi o estado que mais perdeu vidas ao longo da guerra. Por exemplo, os Estados Unidos perderam um pouco mais de 400 mil. A Alemanha, derrotada, né, perdeu algo em torno de 4,5 a 5,5 milhões. Já a União Soviética, os números oficiais da época ficaram em 8,6 milhões. Mas após o fim do regime e a abertura de documentos, estudos apontam para números muito maiores do que os oficiais apresentaram. As estimativas apontam para algo em torno de 26 a 27 milhões de mortos, incluindo aí militares e civis. Bom, dito isso, Zelensky, gente, nesse contexto, gravou um vídeo em selfie caminhando pelo centro de Kiev sem sinal visível de sua equipe de segurança. Num campo coberto de bandeiras em uma das praças centrais da cidade, ele presta homenagem aos soldados ucranianos mortos na guerra. Durante a caminhada, ele ainda se dirigiu a pessoas nas ruas e ironizou o evento de Moscou. Zelensky disse:
Vai ser um desfile de cinismo, não dá para chamar de outra coisa. Um desfile de mentiras. Como se não tivessem sido dezenas de países aliados, mas apenas o Putin pessoalmente que derrotou o nazismo. Bom, gente, para além dos debates sobre o desfile, a presença de estadistas em Moscou é um assunto à parte, né? Por exemplo, Xi Jinping e Putin se encontraram pessoalmente e a mensagem foi clara. Os dois querem se posicionar como os pilares de uma nova ordem mundial que não seja mais comandada pelos Estados Unidos. Segundo Xi, China e Rússia devem ser amigos de aço. Foi esse o termo que ele usou. E não ficou só no discurso simbólico. Em uma longa declaração conjunta, os dois países prometeram aprofundar as relações em todas as áreas, inclusive no campo militar, e reforçar a coordenação para, segundo eles, conter de forma decisiva a política de dupla contenção de Washington. Esse conceito de dupla contenção, gente, é uma referência ao esforço dos Estados Unidos em limitar tanto o poder russo quanto o chinês, né? E, claro, essa declaração conjunta coloca mais lenha no debate sobre o equilíbrio global de forças. Agora, sobre a guerra na Ucrânia, China e Rússia disseram que o conflito só pode ser resolvido com a eliminação das suas causas raízes. Essa é uma expressão que Moscou usa para explicar as razões que levaram à guerra, dizendo que essa seria uma resposta ao expansionismo da OTAN em direção ao leste europeu e que a gota d'água era o risco de Kiev entrar na OTAN. Putin chegou a dizer que ele e Xi Jinping vão supervisionar pessoalmente todos os pontos-chave dessa relação bilateral, e a meta seria aumentar o comércio e os investimentos entre os dois países até 2030. Em outro momento do discurso, Xi Jinping disse que Rússia e China devem trabalhar juntas contra o que chamou de unilateralismo e intimidação, mais uma alfinetada indireta contra os Estados Unidos, né? Na recepção a Xi Jinping, Putin agradeceu ao líder chinês por ter ido até Moscou justamente nesse momento comemorativo. E ele foi direto. Disse que a vitória contra o fascismo, alcançada com sacrifícios imensos, continua sendo de significado duradouro. Ele também afirmou que, junto com os amigos chineses, a Rússia está na linha de frente da defesa da verdade histórica, da preservação da memória dos eventos da guerra e da luta contra o que ele chamou de manifestações modernas do neoná e do militarismo. No comunicado conjunto com Xi, os dois países também afirmaram que há nações tentando revisar os resultados da Segunda Guerra Mundial, retirando de Moscou a importância de sua colaboração para a derrocada do baixinho de bigode e do que ele representava. Bom, gente, ainda dentro do cenário ucraniano, o parlamento da Ucrânia ratificou nesta quinta-feira um acordo de minerais com os Estados Unidos que já está sendo tratado como marco histórico. Quem confirmou isso foi o parlamentar Oleksandr Merensko, que é o chefe da Comissão de Relações Exteriores do parlamento ucraniano. Segundo ele, 338 deputados votaram a favor da ratificação. E olha só, nenhum voto contrário, hein? Esse acordo dá aos Estados Unidos acesso preferencial aos recursos minerais da Ucrânia, o que pode ter impactos estratégicos bem importantes, principalmente considerando o papel dos minerais críticos em setores como tecnologia, energia e defesa. Bom, gente, agora é bom deixar claro que, apesar de abrir caminho para possíveis novas ajudas militares a Kiev, não há nenhuma garantia de segurança explícita no acordo, né? Ou seja, ele cria uma base de cooperação, mas não representa uma aliança militar formal. Bom, indo para o núcleo indiano, hoje, quinta-feira, tanto Índia quanto Paquistão se acusaram de lançarem ataques com drones um no outro, né? Segundo o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Mohammad Asif, uma nova retaliação do lado paquistanês é algo que está, nas palavras dele, se tornando cada vez mais certo. No total, segundo o governo paquistanês, foram derrubados 25 drones indianos e, detalhe, drones de fabricação israelense. Esses drones teriam sido abatidos em várias regiões, inclusive nas maiores cidades do país, Karachi e Lahore. Um dos drones caiu perto de Rawalpindi, que, para quem não sabe, é onde fica o quartel-general do exército paquistanês, uma área fortemente protegida. Um desses drones atingiu um alvo militar perto de Lahore e, segundo o porta-voz militar, Ahmed Sharif Claudi, deixou 4 soldados feridos. Já do outro lado, o Ministério da Defesa da Índia disse que interceptou tanto drones quanto mísseis paquistaneses que tinham como alvo posições militares no norte e oeste da Índia. E mais, segundo os indianos, em resposta a esses ataques, forças indianas atingiram radares de defesa aérea e outros sistemas paquistaneses com a mesma intensidade. Eles enfatizaram que a reação foi na mesma proporção e no mesmo domínio.
A Índia afirmou que o Paquistão aumentou a intensidade dos disparos ao longo da linha de controle, que é a fronteira de fato na Caxemira, né? Segundo o comunicado indiano, 16 pessoas morreram desse lado da fronteira, incluindo 5 crianças e 3 mulheres. Bom, gente, já começa a aparecer os impactos econômicos, né? No Paquistão, o principal índice da Bolsa de Valores despencou 6,3% e o pregão foi suspenso. Os títulos internacionais do país também caíram, com os papéis para 2036 recuando. Do lado indiano, a bolsa também sentiu, né? O Nifty 50 caiu 0,58% no fechamento, na sessão mais volátil do mês, e a moeda local, a rúpia, também foi pressionada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.